Bom dia, turma. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje nós vamos estudar em ciências as atividades humanas e a conservação do ambiente. Eu convido vocês, cada um de vocês, a fazer uma leitura visual com muita atenção. Isso vai nos facilitar a compreensão do que são essas atividades humanas e como manter e conservar o ambiente. Então vamos lá. Mas é necessário que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante, ok, turma? Você vai fazer as suas atividades de uma maneira mais leve, com êxito, quando você faz uma leitura interpretativa, unindo leitura visual com a leitura interpretativa. Ok, meus amores? Então vamos lá. O que nós vemos aí nessa página? Nós vemos um lugar onde nós estamos vendo várias escavações, máquinas, carros grandes, né, e pesados. Com certeza deve ser algum lugar onde eles estão fazendo extração de minérios. Mas vamos saber? Vamos ler o texto? Vamos lá? Como um garfo ou uma colher que você usa diariamente pode interferir nos ambientes naturais, conforme mostra esta fotografia? Boa pergunta, não é? E como outros produtos, incluindo os alimentos que você ingere, interferem nos ambientes naturais. É importante ter em mente questões como essas toda vez que consumimos um produto? Creio que sim. Então, vamos lá. Como você acha que era o ambiente mostrado nesta fotografia antes das alterações realizadas pelos seres humanos? Olha quanta diferença, não é? Olha só, você vê na foto de fundo aqui, um verde muito bonito, não é? Vamos lá, letra B. Em sua opinião, qual a relação dessa imagem com a produção de objetos como talheres, carros e bicicleta? Letra C. Cite algumas consequências que as transformações realizadas pelo ser humano provocaram no ambiente mostrado na fotografia. E você vai observar como esse ambiente ele está sendo transformado e quais são as relações que tem garfo, talheres, bicicleta, carro, não é verdade? Qual é a relação desses objetos com essas imagens que nós estamos vendo? Vamos estudar e vamos entender qual é a relação. Daí, gente, a importância de você fazer uma leitura para que você possa dar a sua opinião base fundamentada no texto que você está estudando. Tá certo, meus queridos? Vamos lá. Recursos naturais. O que são recursos naturais? Vamos observar, vamos ler e aí nós vamos compreender o que são recursos naturais. Todos os dias realizamos diversas atividades que necessitam de recursos naturais. Das atividades abaixo, assinale aquelas que utilizam tais recursos. Vamos lá, aqui nós vemos um menino tomando banho, água, não é? Uma menina comendo pão, não é? Isso, se alimentando. E aqui nós temos uma menina que está lendo. E observe aqui que a janela está aberta, né? Para que ela tenha maior acesso à luz, energia solar, por exemplo, é a luz solar. E olha só, aqui nós vemos um menino que está utilizando o computador. Recurso natural é todo componente, sublinha bem aí, por favor, já o conceito do que é recurso natural. É todo componente proveniente dos ambientes naturais, que pode ser utilizados direto ou indiretamente pelo ser humano para atender às suas necessidades. E de já, eu quero que você já coloque aí. Isso aí é o conceito. Que são recursos naturais ou o que é um recurso natural? É todo componente proveniente dos ambientes naturais que podem ser utilizados direto ou indiretamente pelo ser humano para atender às suas necessidades. E vamos lá para esses recursos. Os minerais, a água, o ar, a luz solar, os seres vivos, entre outros componentes, são exemplos de recursos naturais. O ser humano utiliza esses recursos para produzir alimentos, roupas, objetos artesanais e industrializados, gerar energia elétrica, entre outras atividades. Os recursos naturais podem ser renováveis ou não renováveis. Veremos mais
informações sobre eles a seguir. Então, vamos lá. Todos os recursos, todos os componentes que nós tiramos do ambiente são recursos naturais. No caso, vamos voltar aqui à imagem. A menina está utilizando água, um recurso natural. A menina está comendo pão e leite, são recursos naturais. Afinal de contas, o pão é feito do trigo e o leite é tirado da vaca. Então, são produtos que são feitos a partir dos recursos naturais. Vamos avançar. Recursos naturais renováveis. E agora, mais uma vez, nós vamos para a conceituação. Os recursos naturais renováveis são aqueles que não se esgotam no ambiente, pois se renovam a um ritmo constante e superior ao de seu consumo. Ou seja, são recursos naturais que, embora sendo tirados da natureza, eles se renovam na mesma velocidade que são consumidos, por assim dizer. E vamos conhecer quais são esses recursos naturais que se renovam. Essa renovação pode ser natural ou ocorrer pela ação do ser humano. Então, vamos sublinhar aí o conceito e como essa renovação acontece, de maneira natural ou pela ação do ser humano. Como exemplos desse tipo de recurso, podemos citar a água, a luz solar, o ar, o solo e os vegetais. Esses são recursos que se renovam na mesma velocidade do seu uso. Ok, meus amores? Atualmente, o ser humano tem ampliado a utilização desses recursos naturais renováveis, como o vento, a luz solar e até mesmo as ondas do mar para gerar energia elétrica. Olha que interessante, não é? Vemos aí a utilização desses recursos naturais e a utilização desses recursos vai nos proporcionar sanar algumas das nossas necessidades. Por exemplo, esses recursos naturais renováveis, o vento, a luz solar e até mesmo as ondas do mar para gerar energia elétrica. Então, vamos lá, vamos avançar. Recursos naturais não renováveis. E olha só, nós vimos aqueles que eles se renovam quase que na mesma velocidade do seu uso. E agora nós vamos ver recursos naturais que não são renováveis, ou seja, eles não se renovam. Uma vez terminada, esgotada a sua fonte, não vai haver mais um renovo, não vai haver uma renovação daquele recurso natural. Os recursos naturais são renováveis, são aqueles que podem se esgotar no ambiente, pois sua renovação geralmente envolve milhões de anos, além de serem consumidos a um ritmo superior ao de sua renovação. Além disso, os recursos naturais não renováveis não podem ser repostos no ambiente pelo ser humano. Os combustíveis fósseis são exemplo desses recursos naturais não renováveis, como o petróleo, o gás natural, são exemplos desses recursos não renováveis. Uma vez esgotado, não haverá como o ser humano repor isso ao meio ambiente. Apesar de muitos recursos naturais serem renováveis, é preciso utilizá-los de maneira consciente. A água, por exemplo, é um recurso natural renovável que cobre a maior parte da superfície da Terra. No entanto, apenas uma pequena porção dessa água está disponível para os seres humanos, para o ser humano. Mas então, o que podemos fazer para garantir que todos tenham acesso à água no futuro? Ora, nós devemos cuidar da água de nosso planeta, evitando desperdício e sua poluição. Patrícia se preocupa em utilizar a água de maneira consciente. Veja abaixo como ela e sua família evitam desperdício de água. Todos os dias, antes de ir para a escola, eu tomo banho. Para economizar água, mantenho o registro do chuveiro fechado enquanto me ensabuo. Após cada refeição, escovo os dentes. Eu mantenho a torneira fechada e uso um copo com água para enxaguar a boca. Essas são formas conscientes de como se utilizar esses recursos naturais. Vamos lá? Aqui em casa, sempre acumulamos várias peças de roupa para usar
a máquina em sua capacidade máxima. Podemos ligar a máquina, mamãe. E olha só, sim, filha, já encaixei o cano que leva a água da lavagem da roupa para o tambor. Assim, armazenamos a água e a utilizamos para lavar a calçada mais tarde. Isso são uso consciente e que vai fazer com que o uso dos recursos naturais dentro de uma casa seja sustentável. As calhas de nossas casas direcionam a água da chuva para grandes recipientes de plástico, onde a água é armazenada, que ficam sempre bem fechadas. Assim, podemos usar a água da chuva para lavar o carro, a calçada e regar as plantas. Aqui sempre usamos baldes para lavar o carro e calçada, pois a mangueira desperdiça água. Cuidar das plantas é a minha responsabilidade. Para irrigar as plantas, utilizo um regador. Dessa forma, evito o desperdício de água. Circule as cenas que apresentam atitudes que você e sua família costumam ter no dia a dia para economizar a água. Água virtual. Olha só, o que deve ser? O que deve ser então, não é? Então vamos lá. O que a gente pode chamar de água virtual? Vamos lá? Quando você pensa na quantidade de água que consome em seu dia a dia, ela inclui a água utilizada para a produção de alimentos e de outros produtos que você usa. Vou repetir, tá certo? Quando você pensa na quantidade de água que consome em seu dia a dia, ela inclui a água utilizada para a produção de alimentos e de outros produtos que você usa. A quantidade de água utilizada em todo o processo de produção dos alimentos e de outros produtos é chamada água virtual. Durante a produção de carne bovina, por exemplo, temos a água que os animais ingerem, a água para a irrigação do pasto ou para a produção da ração que eles comem, e a água utilizada tanto na limpeza do animal quanto na limpeza da carne após o abate. Veja a seguir alguns dos exemplos de água virtual. Que curiosa! Vamos lá. 1 quilo de carne bovina, olha só quantos litros de água. Nossa, 15.400 litros de água. 1 quilo de arroz, 2.500 litros de água. Nossa! Uma camisa de algodão, 2.500 litros de água. Um celular, 900 litros de água. 1 quilo de maçã, 820 litros de água. Nossa, olha só! Imagine que uma família compre 6 quilos de carne bovina, 2 quilos de arroz para consumir durante um mês. Quantos litros de água foram gastos para a produção desses alimentos, desconsiderando a água gasta para o cozimento deles? É um bom questionamento. Vamos fazer a conta? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de ciência. Espero que vocês tenham compreendido. Espero também que vocês possam fazer as atividades com alegria e com êxito. Beijos e até a próxima!